Tem gente que acha que trabalho é só o que aparece, mas aqui a gente mostra o que ninguém vê. Histórias reais, rotinas intensas, sonhos adiados e muita gente que não desistiu. Porque por trás de toda a profissão existe uma vida acontecendo. Eu sou a Ká Oliveira e essa é a segunda temporada do Na Ponta do Trampo. Seja muito bem-vindo, porque aqui a gente fala da vida como ela é. Na ponta do trampo que o mundo acontece, na ponta do trampo suor é sagrado. Balcão ao busão da escola, trabalho, a voz é real, não temos atalho. Ficar no comando, papel de verdade, com quem corre atrás, força de vontade. Do chão ao topo, do raso ao profundo. Quem tá na ponta do trampo, tá ligado? É quem move o mundo. Você está escutando Na Ponta do Trampo. Ela é recepcionista bilíngue, faz Uber aos finais de semana, já trabalhou com eventos, se vira sempre nos 30 e ainda tem um sonho de se tornar comissária de voo. E para abrir o segundo episódio da segunda temporada, Milvia, nossa querida convidada. Muito prazer. Milvia, seja muito bem-vinda. Esse espaço é nosso, a voz é sua e merece ser divulgada, ser ouvida, então fica à vontade, tá? Eu gostaria de começar te perguntando já, quem é a Milvia fora de todos os trabalhos que você já teve? Uma mulher muito guerreira, muito persistente, uma mulher muito grata também, que eu já realizei muitas coisas que eu, inclusive, não costumava valorizar, né? Porque a gente vem de uma sociedade que diminui muito a gente, né? E eu nunca parei para perceber o quanto eu já cresci, o quanto eu já evoluí. E principalmente vindo de onde eu vim, né? Tinha tudo para dar errado. Mas eu sou muito grata a Jeová, porque sempre me direcionou, sempre fez as coisas darem certo, né? E por mais que eu tenha sido criada numa família humilde, não tive pai, né? Muita coisa não foi como a gente esperava que fosse, né? Mas graças a Jeová eu sempre direcionou para um lugar que eu conseguisse não só criar meus filhos, mas seguir em frente mesmo. Eu sou uma pessoa eu tenho muitos amigos, eu sou muito amiga dos meus amigos, eu sou distante deles, inclusive. Amiga padrão. Mas assim, eu sou uma pessoa que sempre que você precisar, que seja conversar, desabafar sobre algum assunto, eu sou muito acolhedora, né? Não sou uma pessoa muito fácil de lidar, não. Às vezes sou chatinha também. Mas acho que a gente é ser humano, né? E é isso, uma pessoa que busca ainda realizar sonhos, ainda estou em transição sobre muitas coisas, né? Procurando ainda um caminho certo em relação a profissões, né? Porque, infelizmente, a vida não me permitiu, talvez, estudar como eu queria ter estudado antes, porque tive filho cedo e tudo mais, né? Mas sou muito orgulhosa, assim, do caminho também que eu trilhei, que os meus filhos agora estão trilhando, né? Ludmilla tá fazendo a faculdadezinha dela, tá terminando a enfermagem. Ela tem 22 anos, já tem o cursinho dela de necropsia. Ai, que bonitinha. Ela é estranha. E o Thales agora também já terminou a faculdade de administração. Hoje ele trabalha numa empresa de projetos de ar-condicionado, tá cursando engenharia mecânica, né? E em seguida eu sei que mais pra frente o Miguelzinho também vai estar encaminhado e assim a gente vai indo, né? Acho que o maior prazer de uma mãe que principalmente é solo é ver essas coisas acontecerem, né? São essas realizações, né? É ver os nossos filhos sendo encaminhados para um caminho bom, aquilo que a gente, né, almejou. Às vezes não necessariamente a área que a gente imagina, mas é o que tá fazendo o que gosta, sim, né? Tá seguindo no que... Ô, Milvia, e me fala uma coisa. As pessoas que te conhecem, você falou que tem muitos amigos, né? Mas as pessoas que te conhecem, o que elas não imaginam sobre você? Nossa, você pega pesado. Não sei, cara. Eu sou, infelizmente ou felizmente, eu sou muito transparente. Eu tenho amigos que percebem que eu não tô bem por uma postagem minha e olha, tem alguma coisa errada com ela. Porque eu sou uma pessoa que tô sempre ali. Eu sou muito ativa, né? E assim, quando alguma coisa não tá bem, eu me fecho, né? Eu não sei te dizer, não. Eu não sou uma pessoa que também guarda muitos segredos, não. Eu sou muito aberta. Minha vida é muito aberta, assim, sei lá. Não tem muito segredo, não. Mas acho que nem esse é o ponto, não é nem segredo. Mas assim,
eu sou muito transparente, minha afeição, se eu não tô bem, ela já muda. E você, assim, gente, eu não conheço a Milvia, tá? Estou conhecendo hoje aqui, irmã de um amigo querido, mas eu já tô encantada, já tô apaixonada por ela, a gente conversou um pouco aqui nos bastidores, eu falei, cara, a gente pode fazer uma temporada só de Milvia, com as histórias da Milvia. Obrigada. Mas assim, dá pra perceber que você conversa bastante, que você fala, você não tem frescura, não tem vergonha de falar sobre você, sobre as suas experiências, as suas histórias, né? Então essa transparência, eu acho que não tem como a pessoa ter dúvidas sobre quem é a Milvia, o que ela quer, onde ela quer chegar, né? E isso é legal. E hoje você trabalha como recepcionista bilíngue. Eu acabei voltando para a área, eu estava trabalhando como Uber, né? E fiquei 1 ano aí na Uber, que foi uma experiência muito interessante, mas muito custosa também, né? A realidade da mulher na rua não é fácil, né? E aí eu acabei voltando pro CLT, mas eu não deixei a Uber de lado. Não deixei porque não deixa de ser um complemento de renda, né? Aos finais de semana eu trabalho, ontem à noite mesmo eu trabalhei, hoje antes de vir para cá eu deixei um passageiro no aeroporto. Toda oportunidade que você tem entre uma coisa e outra, você... Exatamente. Mas assim, uma segurança financeira, assim, né? E a empresa que eu tô foi uma empresa que eu trabalhei há 10 anos atrás, que foi muito acolhedora. E o que eu faço é um trabalho, assim, muito gostoso, embora eu esteja numa fase ali na empresa que eu não tenho um posto fixo, né? Eu fico indo em algumas empresas, então cada dia eu conheço uma empresa nova, pessoas novas. O sistema basicamente é o mesmo, todas as empresas usam o Outlook, o Teams, marcação de reunião, a gente administra coisas diferentes, às vezes um pagamento de uma conta, alguma coisa assim. É uma área mais administrativa, né, mas a gente chama bonitinho de recepcionista bilíngue. Você fala fluente? Eu tive um tempo em Chicago, né, eu fiz um intercâmbio há 10 anos atrás, que foi um divisor de águas na minha vida, né, que eu só arrumava emprego para ganhar salário mínimo, e eu tenho 3 filhos, né, mas na época que eu fui estudar eu só tinha 2, mas eu fui mãe solo, né, o pai de um dos meus filhos se suicidou e o outro, ele pagava, né, a pensão, tudo, mas ele não foi uma pessoa muito presente. Seguiu outros caminhos. Exatamente, e a gente pega os limões que a vida dá, você faz uma limonada, você faz uma caipirinha, né? Depende do momento que a gente tá, né? No meu caso, eu acho que eu fiz a caipirinha, a limonada, o almoço de limão, eu fiz tudo. Enfim, e aí eu acabei entendendo que o mercado precisava disso, né? E eu lembro até que na primeira recepção bilíngue que eu peguei, eu trabalhava com uma menina que era extremamente competente, inteligente, inclusive ela fazia faculdade, eu não tinha conseguido fazer, mas ela não era bilíngue. E aí eu lembro que o meu salário era tipo mais de R$600 a mais que o dela, tipo, há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Isso em termos de capacitação profissional, ela tava um pouquinho à frente, sim, porém você tinha o inglês e ela não. Ela isso daí tinha te trava dava com um inglês. destaque. Exatamente. E aí você acaba tendo essa vantagem, né? E isso é bom também, eu gosto muito, porque assim, você é um serviço dinâmico, mas assim, você tem a oportunidade de falar com pessoas de várias partes do mundo, né? Agora eu estou numa empresa mesmo que ela produz energia sustentável, e a administração dessa empresa é chinesa. Caramba. E aí eles vieram para cá, eles estão estudando português, mas a língua que se comunica é padrãozão, é o inglês, né? Então assim, a gente tá o tempo é bem dinâmico, então, isso e assim, eu não entendia que o mercado tinha tanta necessidade, né? Realmente tem essa necessidade. Infelizmente, os governos do Brasil, assim, eles não investem nisso nas escolas, né? Eu lembro quando eu fiz intercâmbio, eu conheci uma moça que ela era da Espanha. E eu perguntei para ela, quanto tempo você estudou inglês antes de vir para cá, né, fazer o intercâmbio? Sim. Aí ela falou assim, só na escola. E ela era fluente. Caramba! E aquilo eu falei, mas como assim? Porque nas escolas fora do Brasil se ensina inglês de verdade, se ensina conversação. É que aqui existe uma cartilha muito focada, com padrão, isso, e são coisas que muito provavelmente você deve ter enfrentado quando você foi, quando chega lá você não usa quase nada daquilo que você viu. Isso. Porque é completamente diferente, imagina, as pessoas conversando normalmente. Até o nosso português normal, a gente não usa exatamente quando é a cartilha, né? Exatamente. Então realmente o plano de ensino precisa dar uma atualizada aí, fica a dica. Isso, é um fato, né? E aí, essa necessidade ela é muito grande, assim, eu trabalhei algum tempo no aeroporto de Guarulhos, né, eu fiz a imigração lá para a Polícia Federal,
Inclusive, eu gostava muito de lá. Infelizmente, ganha-se muito mal lá. Sério? Muito mal. Nossa, eu não tinha essa Em noção. off eu te falo. Enfim, mas assim, eu fiquei 2 anos lá, porque foi um momento que eu tava numa transição também, eu trabalhava com uma pessoa com quem eu tinha um relacionamento, e aí eu queria mudar, né? Eu precisava sair dali, daquela situação, enfim. E aí eu falei, vou aceitar esse emprego mesmo ganhando menos. Pra não ficar sem nada. Mas assim, primeiro que eu me apaixonei pelo ambiente, né? O ambiente do aeroporto é muito gostoso. E segundo que você recebe voos, assim, só pra você ter uma ideia, voos dos Estados Unidos, você tem, assim, mais de 1.000 e poucos passageiros diários ali. Então, assim, são voos que vêm com 300 pessoas. E tem uma parte que é brasileiro, mas tem a parte que é estrangeiro. De todos os outros lugares. Então, vem gente dos Estados Unidos, vem gente da Europa. Então, a linguagem universal é inglês. Então, eu me via falando com indiano, que é muito difícil. Caramba! Com britânico, com americano. E tem muita coisa que provavelmente você vai pelo senso, né? Pelo tato ali, né? Muita coisa. Porque se pra gente aprendendo inglês, a gente já arranha, já dá uma... Pra eles também deve ser uma mistura da língua deles com o inglês ali. Você tem que entender. E tem sotaque, né? Então... Vai falar com japonês ou chinês falando inglês. Não cara, tem como. é muito difícil, é muito difícil. Eu tive uma experiência no intercâmbio com uma chinesa que a gente só ria. A gente ria muito. Porque, assim, parecia que a gente estava na Torre de Babel, cada um falando uma língua diferente. Caramba! A gente não se comunicava e a gente falava inglês. Só que, assim, os sotaques, ela usava o R de uma forma que a gente não usa aqui, né? E aí, a gente ria tanto, porque era engraçado. Eu não posso fazer essas coisas não, porque eu acho que eu também ia rir muito. A pessoa ficar pé da vida comigo. Sim, porque ela falava uma coisa e a gente... O que ela tá falando? Tipo, enfim, mas sotaques, né? São sotaques. Mas, assim, deixa a gente até mais rico, assim. Isso porque você treina o ouvido, né? Você treina o listening. Sim. Você vai entender qual que é o accent naquele... O acento, né? Que a gente fala que é o sotaque naquele país. Tipo, tem uma palavra que eu gosto, eu uso sempre ela, que é daughter, que é filha, em inglês. Se você for falar com o britânico, ele fala daughter. Daughter. Você vê que muda a palavra, né? Parece que muda, mas é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, se você não tiver com o ouvido muito treinado, você não vai. E no aeroporto, eu ainda, depois do intercâmbio, ainda dei mais uma soltada, porque lá é dinâmico demais, né? Você fala com o mundo inteiro. Caramba! É uma porta. E conta uma coisa pra gente aqui, como que você começou tudo isso? Um pouquinho das suas experiências profissionais, até você chegar na função de recepcionista bilíngue, com inglês fluente e formar tudo que você conquistou até agora? Então, eu sou filha de mãe solteira, né? E minha mãe sempre foi muito trabalhadora, ela trabalhava em casa de família. E quando chegou uma época que a gente estava morando na mesma casa, ela estava desempregada e 3 filhos, né? Para ela estava muito difícil, ela resolveu trabalhar por conta. E aí ela me chamou e falou assim, eu tinha 14 anos, ela falou assim, se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer, se acontecer alguma coisa comigo, você for obrigada a cuidar dos seus irmãos sozinha, vou te ensinar a fazer uma coisa. Ai, por que não entendi isso, né, gente? Que esses papos doidos de quando eu morrer, não quero saber quando você morrer. Exatamente. E aí eu vou te ensinar a fazer uma coisa que você vai poder sustentar a sua casa sozinha. E aí ela pôs umas garrafas térmicas numa caixa de isopor, era café com leite, chá, chocolate. E eu, com 14 anos, fui pro centro da cidade vender cafezinho. Foi a minha primeira experiência já meio que autônoma, né? Você ia pro centro, um ponto específico e ficava... Não, Parque Dom Pedro, eu andava tudo. Eu descia, desembarcava... você não ficava parada no lugar? Eu desembarcava no Parque Dom Pedro, passava pelo terminal, vendia a primeira garrafa, subia General Carneiro, passava pela Sé. Aí eu atravessava a Rua Direita, Viaduto do Chá, ia pra República, depois descia pro Anhangabaú. Depois fazia esse mesmo percurso voltando, Você as garrafas vazias. Rolê no centro. Sim, e aí as garrafas vazias eu voltava para casa. E aí eu fui crescendo, eu fui reparando que lá tinha muitas cafezeiras, isso aí dava muito dinheiro naquela época, né? E aí o que eu fiz? Eu comecei a melhorar o meu negócio. Uhum. Aí compramos um carrinho de feira, aí incluímos conhaque com Tine 51. Aí estourou. Aí ficou. Aí as vendas aumentaram muito, circunstancialmente. Enfim... E aí, depois de um tempo, eu comecei a ter essa necessidade do fundo de garantia, do INSS. A segurança, né? Exatamente, porque lá você não trabalhava, você não ganhava, né?
E assim, na época o real tinha acabado de entrar em vigor, então assim, o nosso dinheiro estava bem valorizado e fazia muito dinheiro. Mas também a gente tinha nossos gastos e de qualquer forma, às vezes eu queria parar, eu só tinha 14, 15 anos, eu queria descansar. Cara, era uma menina, pensa, vivendo, né, deveria ou gostaria de estar vivendo ali a pré-adolescência, a fase de adolescência, sim, as coisas que todas as meninas na idade estão vivendo. Não, você estava lá ralando, trabalhando. Isso, já. E assim, eu tinha que levantar cedo para ir para a escola e muitas vezes eu não acordava. Porque você ficava até Porque eu ficava até meia-noite, às vezes eu vinha no último ônibus. Nossa, então, eu achei que você fazia isso de manhã, nada. Que, tipo, você ia vender café de manhã. Não, eu saía às 5 da tarde, chegava lá no pico, no horário de pico, rodava o centro e depois voltava no último ônibus, que também se acabasse o ônibus só às 4 da manhã, né? Meu Deus! Então tinha que fazer, tinha um ônibus noturno lá, mas descia na Radial, tinha que atravessar. Outro Era rolê. longe, entendeu? Cara, então você começou super nova, sim, empreendendo e no susto, tipo, vai, né? Mas assim, foi uma experiência boa. Eu sou grata, assim, minha mãe ter me ensinado isso. Eu imagino o quanto você amadureceu, né? com tudo isso, né? Sim, porque assim, eu fiquei desempregada há uns anos atrás e eu fui pra Uber, né? Eu corri atrás, assim, eu não fiquei parada, né? Sim. Porque eu já tinha esse feeling, né? Alguma coisa você vai ter que fazer, você tem filho, você tem uma casa, você tem uma vida, né? Enfim, aí eu comecei com essa necessidade do CLT e aí eu fui para uma loja de roupas, na época chamava Babuche. E aí eu tive um belo de um treinamento lá sobre vendas, fiquei um tempo lá com eles, né? E aí, por um tempo, fiquei trabalhando nesses empreguinhos em loja, tudo, até que eu tive o meu filho e eu voltei, eu morava no centro, né? Aí eu voltei a morar aqui pro lado da Zona Leste, aqui, eu tinha uma amiga que trabalhava no telemarketing, eu nunca tinha trabalhado no telemarketing, ela fez um currículo para mim e mandou esse currículo para a empresa. E eles não me aceitavam porque eu não tinha experiência comprovada, né? Aí ela colocou no meu currículo que eu tinha trabalhado numa empresa que vendia cartões. E aí deu certo. Aí eu peguei, entrei no telemarketing, só que também ganhava-se muito mal no telemarketing. Então o que a gente fazia? A gente dobrava, né? Fazia 2 turnos. Você trabalhava em 2. Exatamente, para conseguir. Nossa, e tem muita gente no telemarketing que faz isso até hoje, né? Porque infelizmente ainda é uma profissão que remunera muito mal. Ela faz isso até hoje. Caramba, daquela época. Ela cria 3 filhos assim. Ela faz isso até hoje, nunca parou. Só que assim, a ajuda dela também me impulsionou, me colocou ali. Só que eu queria mais, né? Eu falei, isso aqui não... Você não se via lá? Não, e aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar emprego de telemarketing, mas assim, era mais do mesmo. Tipo, a diferença de salário era R$50. Uhum. E na época tinham algumas empresas maiores, né? Que a gente tinha sonho de trabalhar, porque dava mais benefícios, convênio médico, né? Mas era a mesma base. E aí eu comecei a perceber que bilíngue ganhava mais. Aí eu falei, não, acho que esse é o caminho, né? Dentro desse universo que você já estava, que já estava ali, Isso. Como que você buscava formas de como você podia ganhar mais? Exato, porque era assim, ó, salário mínimo é em torno de R$530, que era 527 na época, e eu pagava 300 de aluguel. Caraca! Isso, então eu tinha que sustentar os meus filhos, trabalhar, e eu não tinha tempo para estudar. Eu queria muito fazer uma faculdade, ter uma profissão, mas eu não tinha tempo para estudar. Porque era só eu, né? A questão da rede de apoio, a gente até comentou sobre isso, é muito difícil. E aí, o que eu fiz? Eu fui atrás de um curso de inglês. E aí eu trabalhava numa empresa de telemarketing lá na Água Branca. E aí eu pegava o trem toda terça e quinta e eu atravessava até Mogi. Porque a escola que eu escolhi estudar, que era uma escola de alto nível, cobrava um valor menor nas cidades do interior. Se você fizesse na região que você morava ou trabalhava, sairia muito mais caro. Agora, Mogi é considerado interior, então sairia mais barato. A outra opção que eu tinha era Guarulhos, mas era fora de mão. Caramba, gente, imagina você sair da Água Branca. Isso. E ir até Mogi. Com aquele trenzão novão, que as janelas e as portazinhas abertas. Abertas, meu Deus do céu. Era exatamente isso. Para fazer o inglês. Para fazer o inglês. E tem até uma história curiosa, né, do meu filho mais velho, porque a professora pediu para eles fazerem uma atividade, né, que era para seguir uma receita. E aí eu fui fazer arroz e os alunos da sala dele, tudo pediram para a mãe ensinar a fazer bolo. E ele pediu para aprender a fazer arroz. Sério? Só que assim, ele me falou daquela lição, mas eu não... Não deu muita atenção na hora ali. Só que eu expliquei.
Falei, ó, se você for fazer um copo de arroz, é sempre o dobro de água. Então são 2 copos de água. Você põe água para esquentar. E aí você vai pegar uma colher de óleo, um alho, uma cebolinha ali, vai fritar o arroz. E fui explicando. E ele tava anotando. E eu não tinha percebido. Isso na primeira série. Caramba! E aí, quando foi... Passou. Quando foi umas 2 aulas seguintes de inglês, que eu chegava, eu saía do trabalho, eu atravessava a cidade, e aí depois voltava para casa. E eu pagava uma pessoa para cuidar dele e da minha outra filha. Mas ele não ia para casa da pessoa. Ele ficava sozinho. Ele ficava em casa, ele falava, eu não vou. Ela tinha acho que 4. Não, ela tinha 5 e ele tinha 7. Então ela ia. A perua deixava lá na porta, mas ele falava, eu vou ficar em casa. E a mulher ficava 3 casas da minha. Ah, então ficava de olho. Entendeu? Mas ele dormia a tarde inteira. E aí ele ficava sozinho em casa. E aí nesse dia eu cheguei e tinha um arroz feito. E aí a frase que ele me falou foi assim, eu fiz porque eu sabia que você ia chegar cansado. Ai, gente. Ele tinha 7 anos. O coração não aguenta esses filhos. E aí, eu achei muito bonitinho o que ele fez. E aí fui comer. Eu acho que da minha vida foi o melhor arroz que eu já comi. Você não distinguia. Chorar já logo cedo, queima largada aqui. Você não distinguia quem era o saleiro e quem era o arroz. Porque tava tudo na mesma altura. Mas assim, o arroz, tipo assim, uau, não foi o arroz, foi o gesto, né, de amor dele. E essas coisas dão forças pra gente continuar, né? Foi muito bonitinho. Eu lembro que no final do ano, eu saí da sala de aula dele lá toda me sentindo, né? Porque a professora dele pegou e falou assim pra mim, seu filho foi o meu primeiro alfabético da sala. Eu falei, sério? E como você descobriu, né? Tipo, aí ela pegou e falou, né? Na reunião de pais, ela falou assim que no dia da receita, ela falou pra eles que ela levaria um bolo na escola, pra eles comerem, né? E aí ela escreveu na lousa, o bolo está na cantina, no intervalo vamos comer. E aí ela chegou na sala e falou assim, a professora teve um problema ontem, não deu tempo de fazer o bolo, então a gente não vai ter bolo hoje, mas amanhã eu vou dar um jeito de trazer, tá? E aí ele pegou e falou, você tá mentindo. Eu falei pra ela, você tá mentindo. Aí ela falou, por que eu tô mentindo? Ele, porque na lousa tá falando que a gente vai comer no intervalo. Olha isso! Eu fiquei me achando. A mãe de um futuro gênio. Isso, e a história da receita, né, realmente funcionou, porque ele anotou, né, do jeitinho dele lá, e ele tava lendo já, né. Caramba. Eu não fazia ideia. Depois ele leu e reproduziu ali. Exatamente. Então, assim, essa história uma tem ligação com a outra, né. Enfim, aí o inglês foi se desenvolvendo, né, e eu comecei a querer procurar emprego na área bilíngue, né. Porque eu falei, até eu conseguir fazer uma faculdade é o que vai melhorar meu salário, né. Enfim, aí fui caminhando, né. E aí arrumei emprego numa empresa de... Saí do telemarketing, consegui sair do telemarketing. Enfim, arrumei uma empresa de instalação de TV a cabo, que foi um período assim muito complicado. Era uma gestão muito difícil, tudo, e muito cansativo, não tinha folga. Era das 9 às 19, então Nossa. assim, era bem cansativo, né? Era até um lugar assim que não era muito... Não era tão longe, mas não era fora de mão. Então foi um período bem cansativo ali naquela época, eu estava procurando alguma coisa, e uma amiga minha falou que o pai de uma advogada que trabalhava com ela estava precisando de uma recepcionista, lá em Moema, tudo. E aí eu fui fazer um teste e falei para ele que eu era bilíngue, né? Ele nem usava isso na época. Não precisa não, moça. Enfim, mas assim, deu certo e eu fiquei 4 anos lá. Aí ali eu aprendi muito, né, sobre a área administrativa, tudo. Eu tinha um curso de, tipo, auxiliar de escritório, mas não era nada assim, não, né? Enfim. E ali também foi uma fase muito boa, eu gostei muito de trabalhar lá, passei bastante tempo. Também tinha um relacionamento bem complicado com as outras recepcionistas, porque eu saía na frente, né? Eu me envolvi com venda de lente de contato, que eram coisas que elas não faziam, né? Ele fazia na sala, ele falava pro passageiro, pro cliente, né, pro paciente, se você for fazer uma cirurgia de catarata, por exemplo, você pode pôr uma lente intraocular, que é um pouco melhor e tudo mais. Tudo isso ele fazia com os pacientes dele dentro de sala. E aí ele passou essa função para mim. Você começou a indicar os produtos, né, enfim, e aí começou a vender. Comecei a vender, e aí meio que eu comecei a melhorar o meu salário ali, né? Ah, eles pagavam uma comissão. Exatamente. E com as vendas, né, com outras coisas que eu fazia na clínica, tudo,
E só que assim, ali eu vi que era um lugar que eu também não ia crescer muito, né? Não tinha espaço, né? Não tinha a administração da empresa, era a esposa dele, e ele era o médico, não tinha mais para onde eu ir, né? Ele tinha secretárias que estavam lá há 25, 30 anos, né? Eu olhei para elas e eu falei... É só até aí que dá para... Quero mais da vida. Enfim, e aí eu recebi um dinheiro de um processo que eu tinha, e aí eu resolvi fazer uma viagem. Eu ia para os Estados Unidos para ver o Justin Timberlake. A gente trabalha, rala pra caramba, mas também quero o meu momento de lazer, né? Isso, teenager, né? Que eu era adolescente. Só aqui do lado. A pessoa com 34 anos, 35 anos, querendo ver o Justin. Enfim, e aí um amigo meu, que é um médico, que eu admiro muito, uma pessoa que foi crucial na minha vida também em alguns momentos, trabalhava lá comigo, a gente criou uma relação de amizade, e aí ele meio que deu um puxão de orelha, né? Ele falou... Deixa de ser besta, você vai pra lá ver Justin, vai fazer um intercâmbio, vai melhorar seu inglês, não sei o quê. Caramba, ele te deu uma voadora, né? Isso, né? Aí eu... Oi? Não tinha olhado pra esse lado, né? Aliás, você eu tava nem pensando só acreditava. na realização do sonho, no Isso. lazer e tudo mais, porque era um direito que você tinha, pô, trabalhou pra caramba. Sim. Mas aí você já juntou isso com a oportunidade. Sim, mas eu desisti. Eu desisti do Justin. Porque eu queria vê-lo no Madison Square Garden, ia ser no início de janeiro, acho que sei lá, a primeira semana, não, janeiro não, fevereiro. Primeira, segunda semana de fevereiro eu ia ver ele lá. Aí depois que ele falou isso me deu um estalo, né? E aí eu fui procurar a escola de intercâmbio, e aí achei uma escola muito conceituada, que inclusive ela era até das mais caras, mas uma pessoa que fez intercâmbio por ela falou para mim que realmente ela era mais cara, mas ela se sentiu segura por estar num país que ela não conhecia e ela precisava de um respaldo se acontecesse alguma coisa. E aí aquela frase ficou marcada, né? Eu falei, Entendi. Então eu vou ter que pagar mais caro. Aí você já começa a repensar, né? Isso. E aí, de início, eu fui com a ideia de estudar na escola que eles tinham em Nova York, né? E aí... eles tinham acabado de reformar uma escola em Chicago, e aí eles falaram que a escola de Chicago era mais voltada para profissões, né, para adults, e lá tinha muito adolescente na escola de Nova York, tinha uma única sala de adulto, e aí eu falei, bom, então vamos para Chicago, né? Eu não falo que eu escolhi Chicago, eu falo que Chicago me escolheu. Escolheu. Porque não tinha ideia, né? Enfim. E aí eu decidi por Chicago, e aí fui com um monte de percalços no meio do caminho, voo cancelado. Porque nunca é fácil, né? A gente que rala, que tá ali, que fala, poxa Deus, né? Tipo sempre isso. tem uns... Vamos ver se ela quer tanto assim mesmo. Mas eu acho que ele viu o que eu queria, viu? Porque ele foi dando jeito, assim, né? Enfim, o voo, eu tive problema no voo, tudo. Mas, assim, no final eu acabei conseguindo ir, fiquei numa casa de família maravilhosa, consegui fazer tudo que eu queria ir, mas eu já tinha esquecido do Justin, né? Quem era Justin naquele momento? Naquele momento, assim, literalmente, eu lembro de coisas que eu vivi lá, eu lembro que lá eles têm no Millennium Park, eles têm um lugar chamado Cloud Gate, tem um feijão gigante, todo metalizado no meio da praça, assim, tem uma pista de patinação no gelo, é um lugar lindo. Nossa. E eu vi esse lugar num filme, e eu lembro de assistir o filme até o final, e no final do filme eu falei, um dia eu quero estar nesse lugar. Olha isso. Só que assim, foi uma frase jogada ao vento. Não foi, não profetizei sobre isso. Eu não trabalhei pra isso. Tipo assim, eu falei, um dia eu vou nesse lugar. Você vê como a palavra tem poder, né? Sim, isso provavelmente marcou. E aí quando você chegou lá e se viu naquele lugar, você lembrou? Quando eu vi, eu lembrei da frase. Eu falei, gente, é um filme chamado Contra o Tempo, de um cara que tá morto. Ele não sabe que ele tá morto. Eles gravaram, os últimos segundos da vida dele. E ele tá num trem e ele precisa salvar a vida das pessoas. E aí fica indo e voltando, porque ele sempre deixa o trem explodir. Ele não pode deixar explodir. Sei. Eu não sei se você já assistiu esse filme. E aí, eu assisti esse filme e no final, o filme foi gravado em Chicago, no trem de Chicago. Uhum. E aí quando chegou lá, no final, mostra que ele realmente conseguiu salvar as pessoas, né? E aí mostra o pessoal naquele Millennium Park. E quando eu olhei, eu falei, não é possível, porque eu lembrei da frase que eu falei, né? Caramba. Que um dia eu ia estar lá. Por isso que eu falo. Uma palavra tem força. Sim. E tem poder. Exatamente. Aí peguei, fiquei 22 dias lá em Chicago, mas quando eu voltei, a empresa já tinha ficado pequena. Aí você viu o tamanho da potência que você já estava. Isso, Cara, preciso de mais. Aí eu fiz um acordo com ele, né?
eu pedi para ele me mandar embora. Aí, inicialmente, ele... Não é que ele não queria, né? Ele não queria pagar os direitos todos, né? Normal. Isso. E aí, eu fiz um acordo com ele, devolvi lá os 40% da multa e já estava procurando emprego, né? E aí, eu arrumei nessa empresa que eu tô hoje, né? E aí foi bem frenético, assim. Eu lembro que eu coloquei o currículo lá no site de empregos, aí toda hora aparecia uma entrevista. E aí eu cheguei no momento, nunca cheguei no momento que eu podia escolher, Eu vou né? escolher. Eu falo muito isso, viu, para os meus irmãos. Eu falo, querendo ou não, a gente está acostumado a ser escolhido. Então você manda seu currículo e fica à disposição, né? E isso, para você que está procurando emprego também, vai entender bem o que eu tô dizendo. Você manda e fica esperando, e aí você espera que alguém te escolha, é aquela expectativa. E normalmente as empresas, sabendo disso, né? É do meu jeito. E eu acho que o ápice é quando você chega num ponto que você fala, eu vou escolher. E aí eu participo desse processo. Não, peraí, deixa eu ver qual compensa, qual que é melhor, qual que eu tenho mais qualidade de vida, mais distância, nananã. E quando você chega nesse ponto, eu falo que é o suprassumo do CLT. Então, eu cheguei nesse momento e foi interessante, porque assim, eu lembro que tinha uma empresa que tinha marcado comigo uma entrevista, tipo na Vila Olímpia, 10h30. E era humanamente impossível estar na outra às 11h. Aí eu falei, mas não dá pra gente remarcar essa entrevista para um pouquinho mais tarde, é que eu tenho um compromisso mais cedo. Eu ficava com vergonha de falar, eu tenho outra entrevista mais cedo, entendeu? Depois eu entendi que quando você fala que você está participando de outros processos, eles enxergam de outra forma também, né? E eu comecei a falar também, porque eu estou participando de outro. Mas e aí, qual que é a possibilidade? Tá vendo? Pega essa dica aí. Eu comecei a falar também, né? Enfim, aí eu acabei escolhendo por uma empresa que era lá no Centro Empresarial, que assim... Quem é da ZL sabe, né? A distância que é chegar até lá, né? Só um pouquinho. E aí eu fiquei um ano tranquila, mas graças a Jeová, lá nessa empresa eu consegui comprar meu apartamento, só que foi mais longe do que eu morava, né? Porque eu morava em Itaquera e eu me mudei para Guaianazes. E aí começou a ficar muito longe, eu comecei a chegar atrasada, aquilo começou a me incomodar, eu chamei minha gestão e falei, tem como eu me mudar para outra empresa, outro cliente de vocês, porque aqui tá muito longe, enfim, a gente na época conversou, eu fui pra cobertura, que é o que eu faço hoje, né? E aí, nisso, eu fui pra muitas empresas, eu fui pra BMW do Brasil, eu fui pra Globosat, eu fui pra Hamburg Süd, eu fui pra AstraZeneca. Caramba, você rodou as empresas... E essa empresa, eles tinham muito clientes, eles têm muitos clientes, né? E assim, cada dia eu tava num lugar, era um dia eu pegando fretado indo pra Cotia, outro dia no Morumbi, outro dia, sabe, na Avenida Brasil. Foi uma época até muito legal, mas eu percebi que eu sou uma pessoa que gosta da rotina, de estar aqui com aquilo ali tudo certinho, organizadinho, num lugar só, né? Que tem um protocolo, né, vamos dizer assim, que você compre ali, bonitinho. Exatamente. Aí eu quis mudar isso também, né? Aí, por um tempo, eu ainda fiquei com eles na BMW do Brasil, mas aí a empresa perdeu o posto, infelizmente, e aí eu acabei saindo, né? Aí fui para uma empresa chamada Cricintos do Brasil, no Socorro. Nossa. Essa empresa fabrica cinto de segurança para Fiat, para Ford, Caramba! É uma empresa enorme que tem aqui em Santo Amaro. Lá também foi era analista bilíngue também, foi um cargo muito legal. Só que eu fui para substituir uma pessoa que ficou grávida. E aí eu fiquei grávida. Já pensou a sorte dessa empresa? Caramba, tinha uma funcionária que estava grávida, ela saiu de licença, você foi cobrir ela. E fiquei grávida. E engravidou lá. E eu acho que o problema é da empresa, então, no caso. Na experiência. A água de lá é contaminada, eu tenho certeza. A água de lá já tem vitamina, né? Exatamente. Eu acho que é uma vitamina do peixe aí, um negócio assim. Entendeu? E aí, o que acontece? É uma coisa que talvez você já tenha ouvido falar nas suas andanças aí pela vida, que as empresas, quando a mulher engravida, parece que ela perde um pouco o valor, né? Parece não. E aí, na volta da minha licença, eu fui demitida. Sério? Simplesmente. E aí... Porque é muito comum isso, viu, Mi? As empresas... E assim... É até injusto falar, mas é natural. É uma coisa natural que... Não é certo, mas acaba sendo natural, porque assim, saiu de licença, volta,
fica todo mundo meio perdido. Você tá meio perdido porque você tá voltando, teoricamente você tá recomeçando, né? A pessoa que te recebe ali dá a sensação que ela também tá meio perdida, porque o seu lugar já tá sendo ocupado por outra pessoa que está te cobrindo, e agora o que a gente vai fazer com ela? Onde que a gente coloca ela? E eu tava conversando isso com uma colega de trabalho também, recentemente a gente tava falando sobre isso, que volta e fica fazendo trabalho de estagiário, fica fazendo trabalhos mais operacionais, que zero problemas, mas que para o cargo que geralmente você tá, não faz muito sentido. Exatamente. Até entender se realmente fica com ela ou se ela não faz mais sentido na empresa. Isso é muito difícil, né? É complicado. É muito ruim, gente, pra gente que é mulher e mãe. É muito ruim. Você tá contando com aquilo, né? Você tem uma vida a mais para criar e você sabe que você precisa do emprego, né? Exatamente. E um outro ponto que eu também preciso colocar é que, assim, é óbvio que a gente não pode generalizar, mas a maioria das vezes a mulher volta, ela tem mais motivos ainda para continuar. Concordo. Porque agora ela tem um filho, ela tem uma responsabilidade, ela tem custos maiores. Então, a responsabilidade dela sendo maior, a dedicação, o empenho, o esforço dela, consequentemente, vai ser maior, porque ela precisa manter aquele emprego. Primeiro porque ela já tá ali, já provavelmente já conhece toda a rotina, pode ter mudado alguma coisa e outra nesse meio tempo, mas ela já tá habituada, né? Então ela vai fazer de tudo para se manter, com exceção de quem tem a possibilidade de, vou sair, vou cuidar do meu filho, mas isso daí já é combinado antes. As famílias agora, se a mulher voltou, né? porque é muito difícil, e quem é mãe, comenta aqui se faz sentido. É muito difícil para a mulher ter um filho e deixar ele daquele tamanhinho, aquele cotoquinho com alguém, na escola, em casa, seja, e passar o dia inteiro longe dele, porque são 4 meses inteiros com o bebê ali no colo, cuidando, fazendo tudo. E aí você deixa ele e tem que voltar para a empresa. Essa mulher precisa ou não precisa trabalhar? Essa mulher quer ou não quer trabalhar? Só um detalhe. Essa empresa, eu fui privilegiada, porque eu não vejo muitas empresas fazerem licença maternidade de 6 meses, né? É muito difícil, eu não tive essa sorte. Então, eu fiquei 6 meses e 7 porque já me deram as férias. Quando deu as férias, eu falei, opa, provavelmente eu não volte. Entendeu? Você meio que já esperou. Já entendi. E foi engraçado, porque eu fiz as contas errado. Eu tinha que voltar no dia seguinte, eu voltei no dia anterior. E eu fui direto pra minha mesa. Aí minha supervisora olhou pra mim e falou, você tá fazendo o que aqui? Aí eu vim trabalhar. Tem alguma coisa errada? Porque, na verdade, era pra eu ter chegado e ser direcionada direto pro RH. Nossa, mas não esperaram nem você já no dia seguinte. Então, eles estavam com esse plano esperando isso acontecer no dia seguinte. E, nas minhas contas, eu tinha que voltar um dia antes. Eu fiz a conta em dias. Eu não tinha nenhum papel, alguma coisa assim. Então, na minha cabeça, eu tinha que voltar. E aí, eu voltei no dia antes. E aí, eu fui direto. Não tinha ninguém me esperando. Caramba! Entendeu? Ai, gente, e aí, ela tomou um susto. O que você tá fazendo aqui? Eu vim trabalhar, né? Eu ainda trabalho aqui, não? Não, você não trabalha. Tanto que no dia seguinte, quando eu voltei, eles não deixaram eu passar pro escritório. Eu já fui direto pro RH. Nossa! Corporativo. Tranquilo. Enfim, e aí, isso foi um pouquinho antes da pandemia. Isso foi 2019, né? O Miguel nasceu em 2019. E aí, em janeiro, já começou o negócio da pandemia, né? Isso. E eu fiquei esse período do final, que ele nasceu em janeiro, eu voltei em julho, né? Julho, agosto, alguma coisa assim. Então, esse período até o final do mês, eu falei, bom, do ano eu tinha um seguro-desemprego para receber. Eu nunca gostei de receber seguro-desemprego. Eu sempre procurava, porque eu tinha medo de acabar, né? Então eu sempre procurei emprego antes. Você não se acomoda com aquele período ali, né? Eu tinha medo, sempre tive medo. E o seguro-desemprego é sempre menor, né? Que aquele patamar que você tá acostumado. Aí eu peguei e já pensei, vou começar a procurar emprego, mas aí depois eu falei, falta poucos meses para o ano acabar, vou curtir o Miguel, né? Vou ficar um pouquinho com meu filho, tudo. Só que chegou janeiro, fevereiro ali e estourou a pandemia. Aí parou tudo. Eu falei, e agora? Parou tudo, as contas não pararam? Continuavam. Caramba. O limite da conta já estava estourado. E aí eu tinha um amigo que ele é nigeriano e ele tinha vindo para o Brasil e ele começou a dar aula de inglês. Ele nativo, né? Porque ele falante inglês, né? Começou a dar aula de inglês e ele chegou num ponto que ele não conseguia mais administrar o tanto de aluno que ele tinha. Então ele começou a chamar pessoas
que falavam inglês para dar aula também. Então ele tinha um irmão dele que também já morava no Brasil, ele tinha alguns amigos dele que também eram nigerianos e ele montou essa escola de inglês. E eu sempre fui insegura, assim, acho que é uma questão minha mesmo, né, de assim, eu nunca falar que eu sou, eu deixo de ser. Eu me baseei pelo que as pessoas me falavam, né? Nossa, seu inglês é bom, não sei o quê, enfim, eu nunca me achava. Você assim, não acreditava que era tudo isso. E ele, por ser nativo, ele falava, seu inglês é muito bom. Então, vindo dele, tipo, foi uma validação. Aí você falou, realmente? Isso. E aí, ele me convidou para dar aula na escola dele. E era uma escola que tinha lá em Mogi, né? E voltei a frequentar Mogi depois de anos, né? Porque foi lá que eu aprendi inglês, depois voltou para... Não é da sua conta, mas eu vou ter que falar. Que nesse momento, nós perdemos a câmera 1. O armazenamento do iPhone pipocou e a gente acabou perdendo e não percebendo. Então vocês vão ter que ficar 4 minutos e pouquinho observando a minha linda carinha, sem colocar defeito nem apelido, hein? Daqui a pouquinho vocês vão ver que volta tudo ao normal. Vida real, né, gente? História real, cenário real, dificuldades reais, faz parte. Dar aula lá. Isso, olha que legal. Foi muito legal. Ele abriu uma escola lá e aí eu tinha alguns alunos e eu não tinha feito faculdade, nada. Então ele me ensinou, ele me deu material didático. Nos materiais a gente aprendia a dinâmica da aula, tudo. E aí eu fiquei mais de 2 anos ali dando aula de inglês. Caramba. E aquilo foi me segurando, entendeu? Cara, eu já perdi as contas daqui nos dedos de quantas profissões, quanto trampo você já não teve na sua vida, hein? Exatamente. Pra você ver como o inglês realmente ele dá uma te dá direcionada, várias portas, entendeu? né? E aí eu fiquei lá por 1 ano, primeiro numa escola particular, depois na escola dele de inglês para turmas, né? E eu dei aula para turmas assim, desde a primeira série até... Não cheguei no ensino médio, mas assim, o fundamental todo foi uma experiência muito rica, mas também assim, eu entendi que como é difícil ser professor no Brasil. Cara, eu imagino. Assim, você trabalha muito, você tem que fazer uma preparação minuciosa antes, você tem que lidar com crianças com problemas. Eu tinha aluno autista, assim, foi um negócio bem hard. Porque você não tá ali só dando aula, Sim. né? Você tá ali observando tudo e você tem que ter o tato com cada um ali. Exato. E eu tenho uma dificuldade para estudar EAD. Eu gosto do contato, eu gosto de falar com o professor, eu gosto de tirar dúvida, eu gosto daquela rotina da escola, né? Sim. E aí eu nunca conseguia fazer, porque quando eu comecei a dar aula, eu falei, vou fazer faculdade de letras. Aí me matriculei. Só que era EAD. Nas faculdades que eu encontrava, nenhuma, principalmente quando a gente estava na pandemia. Então não tinha, nenhuma aula presencial. E aí eu não conseguia me concentrar para estudar. Eu estudava, mas assim, era muito cansativo. Não, e com filhos em casa também, a rotina de trabalho, é muito difícil conciliar, né? Miguel estava naquela fase de começar a andar, de mexer em tudo. As aulas eram online, eu tinha que me trancar no quarto. E ele não podia ter barulho. Tinha até reclamações, né, porque... normal. Não tem como. Enfim. E aí eu fiquei dando aula até o máximo que eu consegui. E aí foi quando entrou a questão dos eventos, né? Porque a pessoa com quem eu me relacionava, que é o pai do meu filho, do Miguel, ele trabalha com eventos há muitos anos. E aí ele falou, que eu puder te ajudar, né? E aí me colocou para trabalhar com eventos nos geradores de energia que ele tinha, né? E não só nos que ele tinha, mas também... Não, na verdade era assim, ele tinha um cliente, né, e esse cliente, o gerador era fixo lá, então não tinha necessidade de ir com o caminhão. Não precisava dirigir o caminhão, ele só precisava de uma pessoa para ficar lá, como que fala? Em stand-by ali, então se o gerador, se faltar luz no evento, a gente liga o gerador. Se algum problema ali, tem alguém ali. Isso, e aí ele me ensinou coisas sobre elétrica, né, nossa, ele me ajudou muito, assim, nesse sentido, assim, eu não tinha noção nenhuma. Eu sabia trocar chuveiro, porque mãe solo troca chuveiro, troca gás. Algumas coisas você é obrigada a saber, né, mesmo sem saber. Isso, mas eu não tinha noção de amperagem, nada dessas coisas. Então ele me ensinou algumas coisas. Às vezes ele fazia alguns eventos com distribuição elétrica, né, que ele é eletricista. E aí, às vezes, eu ia com ele também. Então, esse período ele me ajudou muito, né? Mas depois o relacionamento acabou. E aí, eu não queria continuar trabalhando lá. Pra não saber das coisas da vida, enfim. Sim. Se afastar um pouco, né? E aí, foi onde surgiu a oportunidade do aeroporto. Que era uma vaga de recepção bilíngue. Gente, eu tô chocada. Que eu, de verdade, perdi as contas de quantas profissões.
Cara, você nunca ficou parada? Eu acho que é por isso que meu nome é Mil, não é? Não tem, deve ter alguma ligação. Faz sentido, sua mãe já previu. Eu acho que ela foi já tinha isso. previsto. Não sei se isso é bom, viu? Mas enfim. E aí foi essa oportunidade do aeroporto, né? Que também, assim, foi uma coisa, assim... Eu gostei muito, eu fiquei muito empolgada, né? De entrar no aeroporto. Entrava muito cedo, era 12h36, que é uma rotina muito cansativa. Conheci pessoas maravilhosas. Só que, assim, lá foi justamente o que eu realmente precisava muito. O salário era, tipo, um recepcionista bilíngue hoje, no mercado, ele não ganha menos de R$3.000, né? E lá não pagava 2,5. Caramba! Entendeu? Então, assim, eu falava assim, não tem condições. Eu já tinha comprado meu carro, eu pago a prestação do meu apartamento, eu tinha que sustentar minha família. O custo é alto, né? Não tinha condições, mas ainda assim eu aguentei muito tempo, né? Foi bom pro inglês, eu pratiquei muito, eu falava inglês todos os dias. E assim, a rotina no aeroporto é muito doida. De você pegar pessoas com droga, de ter apreensão. Eu ia pra delegacia para fazer tradução. Gente, que máximo! Tem alguns casos curiosos até, interessantes que aconteceram, né? E você vivenciava tudo isso ali no seu Sim. dia a dia? Então, não sei se você já viu aquele programa Área Restrita. Ah, sei, do aeroporto. Isso, então, aquela vivência daquele programa a gente vê muito. Agora ele está focado mais na Receita Federal, porque na Polícia Federal não pode mais gravar, né? Mas quando tem apreensão de droga, aquelas coisas ali, tudo aquilo acontece muito, né? E aí às vezes eles precisavam de uma pessoa, não que os policiais não fossem bilíngue, mas sempre precisa de uma testemunha, né? Então, tiveram alguns casos, por exemplo, eu já tive o caso de um rapaz que era sul-africano, que veio para o Brasil buscar droga. E aí, como a pessoa que tinha um inglês mais fluente na época ali, naquele momento era eu, aí eles pediram para ir para a delegacia. E aí ele teve a cara de pau de ir ao mercado CAR comprar filtros de combustível. Para colocar junto com a droga que ele estava levando. Ele recebeu uma carga de filtros de combustível, mas eram cilindros com o mesmo formato, cheio de cocaína. Gente! E aí eu fiz a tradução, porque o delegado tem que falar para ele, você tem direito a um advogado, você tem direito a ficar calado, a sua integridade física vai ser preservada aqui enquanto você estiver no sistema carcerário, entendeu? Todas as coisas que ele precisa ouvir. Toda essa conversa você vai traduzindo ali. Eu traduzia, ele precisava fazer uma ligação, aí eu tinha que falar o tempo, eu precisava anotar o número do que ele ia ligar, para quem que ele ia falar, e tudo aquilo ali naquela área restrita, literalmente, né? Então a gente saía do posto porque a gente trabalhava direto com a Polícia Federal, né? E foi daí, Milvel, o seu desejo e o seu sonho de trabalhar com a comissária, né? O que acontece? A gente atende os comissários, inclusive eles são preferência quando acaba o voo, e são duas filas separadas, a fila dos passageiros, tinha uma fila preferencial, e a fila dos comissários. E a gente gostava muito de atender eles, porque eles às vezes vinham até com presentinhos, né, souvenir, chocolate, essas coisas que davam no avião, e também porque eles estavam cansados de horas de trabalho, então a gente precisava liberar eles primeiro já para eles irem descansar. Então sempre rolava um assunto ou outro, e aí alguns falavam inglês, né? Nossa, seu inglês é bom, não sei o que, por que você não vira comissária, não sei o quê. E ser comissária foi um sonho que eu tive de adolescente, eu sempre admirei muito. Mas infelizmente a minha vida não me permitiu fazer, até porque eu fui mãe com 21, né? E aí, na época eu lembro que era até 26 anos só que você podia ser comissária. Aí eu desisti, eu esqueci isso. E aí quando eu voltei pro aeroporto, isso aí começou a ferver de novo, entendeu? E aí, diante das experiências que eu já tinha vivido lá e tudo, eu comecei a pensar, bom, aqui eu tô mais fácil, tô dentro do aeroporto, consigo até talvez uma indicação, enfim. A gente olha muito os padrões, né? Tem muita empresa que contrata só manequim, modelo, tem outras já não. Tem, assim, muita coisa a gente observa, né? Questão da circunferência, do peso, muita coisa é levada em consideração, não é só o inglês. Aliás, o inglês não é mais o primordial, tá? Sério? Agora você tem que falar espanhol, se você tiver libras. Caramba! Se você falar francês. O inglês, ele é importante, mas assim, por exemplo, enfermeira, a probabilidade é muito grande, porque dentro do voo tem muitos casos. Entendeu? Então, assim. Tem que ter. Se você tiver um curso de enfermagem como. Isso te ajuda também, né? Enfim. E aí isso me gerou esse interesse, né? Só que a empresa que eu trabalhava no aeroporto foi trocada, né? Entrou uma empresa nova e aí eles absorveram alguns funcionários antigos e outros não.
Aí eu fiquei naquele momento, né? Porque tinha opção, né? Você tinha que dizer se você queria ficar ou não. E aí eu falei, acho que tá na hora de eu alçar outro voo, né? E aí, por um tempo, fiquei trabalhando com o Mercado Livre, fazendo entregas, né? Porque quando você tem carro, você agiliza, Se vira né? nos 30. Exata, outra profissão. Aí, quando foi o ano passado, surgiu a oportunidade de fazer o curso, né? E aí eu consegui me matricular, e eu fiz, e foi assim, um divisor também, e outro um desafio, né? Caramba. Porque hoje eu ainda faço algumas aulas de natação, mas na época eu não sabia nadar. E a sobrevivência na selva, você precisa pular num tanque que tem pelo menos aí mais de 2 metros de profundidade. Já vi que esse caminho eu não posso seguir. Então, e eles jogam gelo lá na água pra fazer a vivência. Caramba. Como se estivesse no oceano, que tipo, se cai, tipo, sei lá, perto da Antártica. Faz sentido. Congela, entendeu? E aí tem toda essa vivência, né? E eu tive que pular nesse tanque, e eu falei, eu não vou conseguir. Nossa. Porque eu já tive um momento, assim, meio que de ter quase me afogado. Então você tem aquele trauma, né? E aí eu coloquei o colete, tinha um salva-vidas lá. Eu tava assistida, mas você precisa vencer o seu medo. O desespero ali do momento. O problema é você precisa se vencer, né? E aí eu fiz esse curso, consegui concluir o curso, peguei o certificado, tirei o CMA. Mas o CMA eu tirei um pouco depois e, assim, a única que tinha aberto vaga foi a Latam, mas eu não tava com certificado ainda, né? E aí agora eu tenho me candidatado, procurado vagas, né? Nesse meio tempo surgiu a oportunidade de também trabalhar com a Uber. Eu troquei de carro, comprei um carro mais moderno, né? E aí comecei a trabalhar com a Uber, que foi outra realidade, assim. Caramba, você já viveu de tudo um pouco, então, de tudo né? Um pouco. E querendo ou não, sempre muito voltado ao atendimento pessoal ali, muito contato com pessoas. Clientes, com atendimento ao público mesmo, né? E como é que você começou muito cedo, foi mãe cedo, então a sua vida startou muito cedo ali, né? A vida profissional e tudo mais. E como que foi para você conciliar toda essa jornada que você teve na sua vida profissional com os seus filhos enquanto pequenos, agora são, né, já estão maiorzinhos e tudo, mas como que foi equilibrar esses pratos? Porque é difícil pra caramba. É muito difícil. Eu já respondi essa pergunta algumas vezes. E uma vez eu parei para analisar a minha trajetória. Na época da escola tinha uma brincadeira que os meninos faziam 2 filas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. E aí a gente passava, que era tipo um corredor da morte. E aí o pessoal socava. Sei. Brincadeira idiota. Coisa Mas de a gente criança, fazia, adolescente. né? E a gente tinha que passar correndo, porque mais rápido que você fosse, menos soco você tomava, né? E eu falo que a minha maternidade foi isso. Que eu só fechei o olho e fui. Eu segui. Hoje eu tenho muito mais lembrança da minha história com o meu mais novo de 7 do que eu... Não que eu não tenha lembranças, mas assim, eu tenho a sensação que eu não eu não curti tanto essa maternidade. Foi mais intenso com... Sim, porque eu tinha que dar certo, não podia dar errado. Meu filho não podia ser um drogado, minha filha não podia ser qualquer coisa, entendeu? E eu acho que se esperava isso. Era uma coisa que era uma expectativa em cima, entendeu? Então eu Algumas tinha que dar pessoas certo. que conheciam, tipo, é mãe solo, tem que trabalhar, não vai conseguir cuidar dos filhos, o caminho é esse. Já meio que, né, que decretam isso. Condicionada, e aí, né? A mãe, óbvio, eu falei recentemente num Reels que eu postei no Instagram esses dias, falando sobre o caso que aconteceu lá no Pantanal, na comunidade do Pantanal, né? E eu falei um pouco sobre isso, só que eu falei pela ótica das mães dos envolvidos e das mães das vítimas. E é óbvio que nenhuma mãe que ama, que cuida, que quer o bem do seu filho, vai querer ter o seu filho envolvido ou vai se sentir orgulhosa. Como que a sensação da mãe saber que seu filho está fazendo isso? Então, é um medo de toda mãe, né? Que seu filho desvie o caminho, que faça algo de errado, se envolva com pessoas que vão levar ele para o mau caminho. E aí a gente acaba se pegando, às vezes, sendo muito dura. E a gente fica muito tensa. Hoje eu consigo entender o que minha mãe falava. Porque minha mãe, a gente chamava ela de general. A gente falava que ela era general, que ela era muito dura e tal. Tinha regras muito duras. Hoje eu consigo entender... Hoje assim, né, depois de adulta, que era uma preocupação absurda. Imagina, minha mãe tinha 5 filhos, mãe solo, para cuidar, trabalhar, sustentar e educar e direcionar, os meninos ficando na fase de mocinhos, e aí ela tinha medo dos maiores vir e levar para o mau caminho, para fazer coisa errada, as meninas de serem induzidas, de sofrer um abuso, de estar na rua, de passar por uma situação, né, ou também ser envolvida na vida do crime, essas coisas. E por isso ela era tão tensa. Por isso, às vezes, ela era tão fria, tão dura, tão
sabe, enrijecida. Porque eu acho que é o maior medo e a maior preocupação de uma mãe, e é assim como a maior motivação, né? Exatamente. Que nem você pegou tudo isso e falou, cara, eu não posso... Não posso errar. Eu não podia. Uma coisa que me ajudou muito, né, foi a minha espiritualidade. Eu coloquei muito Jeová na minha vida, eu criei meus filhos assim muito com a Bíblia. Eu lembro de ler textos da Bíblia que falava sobre o pai da mentira, por exemplo. Tem um texto na Bíblia que fala, João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Então, se o meu filho estivesse mentindo, eu falava, você é filho dele? Eu era pesada. Tinha que fazer algumas associações pra, né? Isso, assim, não tinha um pai ali que eu pudesse, vou chamar seu pai. Porque o Miguel hoje, eu acho que até a maternidade dele é mais tranquila, porque talvez eu sinta um pouquinho mais de segurança. Tem alguém pra Porque dividir. ele tá ali, né? A presença no dia a dia não é tão fácil, porque ele trabalha, ele tem a rotina dele, né? A gente até tem um bom relacionamento, a gente é amigo, e eu não questiono nada, assim, em questão da paternidade, porque eu sei que a realidade dele é complicada. Ele trabalha demais. Porém, às vezes o Miguel tá fazendo alguma coisa, eu vou falar com seu pai. Você fala, a minha parte já deu, já esgotei, agora eu vou... Os meus filhos até nem gostam. O mais velho fala assim, mas qual a necessidade de você fazer isso? Porque a gente obedecia você não falava com o pai de ninguém. Tipo assim... Você não tinha um pai pra falar, né? Como é? O que tá acontecendo? Mas é incrível como isso tem um poder também, né? Porque eu falo isso e ele fala, mas não precisa disso. Tipo, precisa ir até lá? Sabe? Ele, tá bom, vai. E assim, ele tem um medo que nem eu entendo, porque o pai dele nunca pôs a mão nele. Entendeu? Mas eu acho que pelo fato de ser diferente, pelo fato de, vai me expor e tudo mais, né? Sim, mais sim. nesse sentido. E a gente acaba tendo que só executar. Eu acho que a minha realidade foi essa. Ficou doente, precisa levar para o hospital, precisa isso. Eu lembro de uma vez que a Ludmilla ficou ruim. Não, o Thales foi internado e a Ludmilla era bebê. Porque a diferença deles é 2 anos e 2 meses. E aí, minha irmã me salvou, assim, na época, muito. Eu não tinha com quem deixar, eu não tinha o que fazer, eu tinha que trabalhar. Caramba. Já aconteceu do Miguel ficar internado, aí na época o pai dele me ajudou, chegou a ficar com ele. Quando eu entrei no aeroporto mesmo, ele teve um problema de saúde lá, que ele ficou 5 dias internado. E, tipo, eu tinha que fazer 12 horas, eu tinha que ir pra casa dormir. O Miguel tava no hospital, eu tinha que dormir com o Miguel, então assim, sabe, aquela... Cara, a vida da mãe não é fácil. É muito puxado, são muitas responsabilidades, é uma carga muito grande, são responsabilidades físicas, né, morais, psicológicas, e a gente se cobra muito porque a gente precisa suprir as necessidades que a criança tem, e a gente tem que cuidar, tem que zelar, preservar, tem que ensinar, preparar, e por mais que você tenha alguém para dividir ali com você, que seja 50-50 ou 70-30, que seja, Sim. É pesado, porque querendo ou não, a responsabilidade ela sempre vai ser sua. E equilibrar tudo isso é muito puxado, porque você às vezes está trabalhando, seu filho está doente, está internado, e você está com a cabeça lá, você está com o coração lá, mas o seu corpo está aqui. E é isso que muita gente não entende. Eu acho que respeitar a mãe, a mulher que é mãe, o meu gestor me falou isso no meu último feedback, ele falou, eu te admiro pela profissional que você é, mas eu te admiro muito mais por você conciliar tudo, porque você é mãe, você é dona de casa, você é esposa, você tem o seu trabalho social, e quando você tem esse reconhecimento que alguém te fala, você fala, nossa, realmente é bastante coisa, porque pra gente é tão automático, que nem você falou, a gente vai no automático, você não vê. Quando você começa a quantificar isso, você fala, cara, é coisa pra caramba, e eu tô conseguindo, eu tô equilibrando, eu tô fazendo, não surtei ainda, sabe? Por isso que eu sempre brinco, falar, a mulher surtou, peraí, é mãe? Então tá. Respira, dá um crédito, né? Porque realmente é muito puxado, cara. Seu filho ficar doente, você tem que trabalhar, ou não ter com quem deixar. A rede de apoio faz toda a diferença. Às vezes, putz, não tem aula, você tem que trabalhar. Você tem que ir. Tem escolha. Não tem escolha. E com quem que vai ficar seu filho? Você não pode levar pro trabalho, porque se levar, toca o terror lá. O meu, por exemplo, ele escala aquelas... Não tem como. E como é que faz? E eu, assim, eu ao longo da vida, foram aparecendo pessoas que me ajudaram muito, assim, sou muito grata por muita coisa. No caso agora, quando eu comecei a trabalhar com a Uber,
eu pensei assim, bom, vai ficar mais fácil, né? Porque eu vou trabalhar, mas qualquer coisa eu tô por aqui, aí se precisar levar no médico. Até achei, eu comparei isso, porque eu faço parte de um grupo de Uber. E eles são homens, todos, eu sou a única mulher do grupo. Caramba! E aí, eles trabalham à noite ganha-se muito mais. Sim. Raras vezes eu trabalho à noite. Primeiro pelo medo, eu fico insegura, O risco é né? maior. E também porque é um horário que eu já tenho que estar com meu filho. Eu ensino ele a fazer lição de casa, tenho que preparar a mochila, o outro dia ele começa cedo, né? Então eu evito. Na época que eu fiquei um período mais entregue ali na Uber, às vezes eu tinha que fazer 10, 12 horas para conseguir fazer um valor ali que suprisse as necessidades, né? Mas aí é uma mulher que tem muita vontade de ir no banheiro a cada hora. Putz, é uma mulher que tem dor nas costas, que tem dor na coluna, então assim, aquilo foi chegando num nível assim que eu falei, meu, não vou dar conta, não vou conseguir. Mas a gente vai, é um dia após o outro, a gente vai indo, entendeu? Como a gente consegue, eu não sei. Exatamente. Mas a gente consegue. Nesse caso, assim, eu acho que acabou que sempre apareceu, acho que Jeová sempre mandou alguém, ou mandou alguma coisa. E hoje eu enxergo a maternidade até de uma forma mais branda, assim. Talvez eu precisasse pegar mais pesado em algumas coisas, na educação do Miguel. Sim, mas assim, eu acho que eu me sinto mais segura. Você tá mais amparada, isso, né? E mais madura também. Financeiramente, é uma parte da minha vida que eu não tenho preocupação, entendeu? Então, eu trabalho, eu corro atrás do meu, com certeza, mas é porque eu tenho as minhas coisas, né? Sim. E outra, com filhos adultos, né? Fica mais fácil também, né? Bem ou mal, tanto a Ludmilla quanto o Thales, cara, não tenho o que falar. A Ludmilla me ajudou muito com o Miguel, o Thales também já me ajudou bastante. Ele tem mais limitações, né? Homem é mais difícil. Sim, é diferente. Fase de bebê mesmo. Meu, Ludmilla, se não fosse ela, não tenho, sabe assim, muito, assim, me ajudou muito. Hoje eu pago a minha irmã pra ficar com ele à tarde, né? Mas também porque os meus filhos trabalham. Mas final de semana, às vezes eu falo, vou rodar no domingo, dá pra pegar uma graninha, alguma coisa. Eles ficam, entendeu? Que legal. Então assim, a Uber também foi, e eu acho que muita gente sustenta famílias, assim, né? Sim. Eu fico vendo assim, os rapazes viram à noite, aí eu lembro que no ano novo, todos eles trabalharam. Caramba. Todos eles fizeram R$1.000 na noite. Caramba. Eu fiz a metade, mas é porque chegou uma hora que eu tinha que parar. Sim. Entendeu? E eu tenho muito medo, assim, de que alguma coisa possa acontecer. Por exemplo, eu já tive situação de entrar um rapaz no carro, que entrou, mas quem pediu Uber foi uma mulher. Aí eu, poxa, mas... Só que ele tinha o código. Falei, bom, tá com o código, né? Aí aceitei a corrida. E, até o rapaz legal, fomos conversando, tudo. Ah, não, mas é que a gente tá indo pegar a fulana. Eu, tá, então vamos lá. Cheguei, peguei a fulana. Quando a gente foi pegar a fulana, a gente tinha outra parada. Quando chegou nessa parada, o que a gente estava indo fazer? Buscar droga. Putz. E aí ela saiu do carro, eu fiquei sozinha com ele no carro, aquilo já começou a me agoniar. E o tempo foi passando, e ela não voltava. Eu falei, meu Deus, eu falei pra ele, pode aparecer polícia aqui. Eu tô com um aplicativo ligado, eu não precisava nem me preocupar. Mas a partir do momento que eu tô sabendo o que eu tô fazendo ali... o peso da consciência é maior, né? Não sou eu ali, não faz parte da minha índole, né? Aí... No final, eu acho que eu fui o pé frio da jogada, graças a Deus. Não tinha. Olha! Ela tava demorando porque a biqueira tava desabastecida. E eu achei ótimo. E aí, depois de longos 11 minutos, ela volta pro carro e não tinha nada aí. Fomos embora, eu dei graças a Deus. A corrida acabou ficando até mais cara, porque a Uber cobra o tempo parado, né? Deixei eles lá no destino deles e fui embora. Então foi uma coisa que eu também comecei a questionar, né? O risco é grande, né? Exatamente, mas nunca fui assaltada também, graças a Jeová. Tiveram, assim, situações como essas, assim, né? Mas no geral, assim, muito tranquilo, né? Eu nunca tive problemas muito graves, né? Mas a Uber também pagou conta, assim, por bastante. Te ajudou bastante, né? Ô Mi, e me fala uma coisa. Para quem tá começando agora no mercado de trabalho, ou para quem está fora do mercado de trabalho, mas não sabe ainda qual caminho seguir. Eu ia te pedir para falar o que conselho você daria para quem está entrando na profissão, mas como você tem multiprofissões, né, falando de uma forma mais geral, que conselho que você deixaria para um profissional que está buscando aí uma porta? Eu percebo que assim, a gente tem muita ferramenta de estudo hoje que as pessoas não percebem. Eu cruzo com muitas pessoas que falam assim, mas eu não tenho com quem treinar inglês. O ChatGPT você pode treinar 15 minutos de graça, todos os dias. Você faz uma pergunta para ele, ele te dá um cronograma todo de estudo. É uma ferramenta que todo mundo tem, porque todo mundo tem acesso ao celular. Sim. Não tenho dinheiro para pagar um curso,
mas você pode fazer. Tem coisas na internet que você consegue fazer. Mas eu acho que o principal hoje é se qualificar e prestar atenção no mercado. Porque assim, eu não tinha conseguido fazer a faculdade, nem sei se um dia eu vou conseguir fazer, mas eu fui atrás de uma coisa que me tirou daquela realidade do telemarketing de um salário mínimo, entendeu? Então assim, se a pessoa veio de uma base mais pobre, mais humilde, essa não precisa ser a realidade dela. Não precisa seguir esse mesmo caminho. Exatamente, ela não precisa terminar assim, ela precisa entender que existem caminhos de se qualificar e de buscar informação ou na internet ou nos livros. Tem muita biblioteca com um monte de acesso a livros gratuitos e tudo mais. Hoje é até demodê, ninguém faz mais isso, porque acho que a internet é mais completa em relação a isso. Mas procura uma qualificação, nem que seja boba. Ou começa num técnico até alçar um voo mais alto, né? E se qualificar, estudar, não desistir, persistir. Eu acho que essa frase é muito clichê. Todo mundo fala mas isso. Mas é necessária a gente reforçar sempre. Você não viu chegar no topo quem desistiu, você só viu chegar quem não desistiu. Quem não desistiu. Entendeu? Você falou uma coisa que eu achei bem interessante, e eu falo muito isso para os meus irmãos, né? Eles até fogem quando a gente entra nesse assunto, porque, né, de tão repetitiva que eu fico. Mas, assim, a questão do ser escolhido e escolher, você só tem condições de fazer isso quando você tem o suficiente para oferecer. Exatamente. Você só vai poder escolher se você tem o suficiente ali para atender os requisitos o máximo possível, né? Então, realmente, hoje tem várias plataformas de ensino, de curso técnico, de graduação. Eu moro próximo de um CEL e colocaram uma placa lá, faculdade, curso superior, gratuito, entendeu? Não é uma faculdade, nossa, super renomada, mas é uma porta de entrada. Sim. E imagina, você chegar no mercado, você está desempregado, para começar, né, iniciar a sua história, a sua carreira, e você não ter nenhum cursinho básico de 2 horinhas de internet, é ruim, né? Você acaba ficando para trás, comparado a outras pessoas que estão aí buscando. Então tem ferramentas. O tempo que às vezes a gente fica rolando ali um feed, que a gente fica falando besteira, assistindo vídeo aleatório, né? Cara, faz um curso, faz uma aula ali, uma imersão, tem várias formas, vários caminhos. Então eu acho isso muito interessante. E é importante que as pessoas consigam começar, né, pelo menos a observar isso no mercado. E você é uma pessoa muito conectada com a religião, você é uma pessoa que muito preocupada enquanto mãe, né? É um pouco que nós conversamos, que a gente tá conversando esse tempo aqui, mas a gente já tá conversando há horas, viu? Exato. E foi muito bom ter conhecido você, conhecido um pouco da sua história. Eu gostaria de saber que mensagem que você poderia deixar para o mundo, para as pessoas de forma geral, assim, o que você gostaria de falar? Para as pessoas de forma geral, eu acho que foi o que eu vivi mesmo, né? O que eu vivi me trouxe até aqui e eu enxergo isso assim no que falta na humanidade, né? As pessoas não têm amor. Isso é bíblico também, né? Que nos últimos dias as pessoas elas não teriam amor ao próximo, né? E assim, coisas que a gente vê hoje no jornal, feminicídio, filho matando pai matando filho, a criminalidade, a maldade do homem, né? Do ser humano. A gente podia viver muito melhor se as pessoas colocassem Deus nas suas vidas, né? Então eu acho que assim, as pessoas, muita gente até nem acredita, né? Porque a realidade que a gente vê hoje não condiz com um Deus amoroso que a gente sabe que existe. Mas existem pessoas que vivem abaixo da sua fé e que vivem bem, mesmo nesse mundo. Tem dificuldade? Tem, porque todo mundo tem dificuldade. Mas quando você coloca Deus em tudo, quando você levanta e agradece, porque você pode ver o copo meio cheio e meio vazio. Você acorda com uma dor nas costas, né? E aí você tem a opção de reclamar, não aguento mais essa dor nas costas, é dor nas costas. Mas você pode levantar e falar, obrigado, Jeová, porque eu tô mais um dia de pé, apesar da dor nas costas. Sim. Né? Então, assim, eu olho para a minha vida e eu vejo o quanto ele esteve em momentos cruciais da minha vida, em situações que elas estavam fadadas ao insucesso. Eu tinha certeza que ela ia dar errado. E por alguma razão, ela dava certo. Então, assim, eu costumo acreditar que se não fosse Jeová, não tem outra força no mundo que me faria chegar até onde eu cheguei. Se não fosse Jeová, se não fosse o amor dele por mim, não tem nada na minha vida que fosse maior que isso, entendeu? Então a minha mensagem para as pessoas é que
não só amem ao próximo, mas amem a Jeová acima de todas as coisas. Que linda, que legal. É isso. Você falou uma coisa, só pegando um gancho que eu achei bem interessante, sobre a questão da dor nas costas, né? Eu assisti uma série na Netflix chamada Midnight Gospel. É uma série de desenho animado, mas não é para crianças, inclusive tem palavrão, tem, né? E ele traz uma visão, assim, um olhar que abriu a minha mente, ampliou minha mente em vários sentidos. E um dos episódios ele fala muito sobre isso, que quando você reconhece a sua realidade e você agradece o que você tem, é um exemplo, a pessoa que tá gripada, você não vai ficar falando que você tá ruim, que você tá mal o tempo inteiro, embora você esteja. Ah, mas vão me perguntar se eu tô como eu tô, eu vou falar que tô bem? Não, eu estou melhorando. Eu estou melhorando a cada dia, né? E eu acho que isso muda muito a forma como você enxerga as coisas, enxerga o seu redor, né? E isso pode aumentar as possibilidades ou pode te fechar naquele universo e aí vira um ciclo, né? Exatamente. Você sabe qual é a primeira maior mentira do mundo que as pessoas falam? Que estão bem. A primeira maior mentira. Li e concordo com os termos acima. Ah, é verdade. A segunda é estou bem. Caramba, é verdade, faz todo sentido. As pessoas, elas maqueiam, né? Sim. E Mas... não é você mentir, mas eu acho que também não ficar remoendo e dando mais força para aquilo que não tá legal. Exatamente. Porque vai ter momentos que a gente não vai estar bem, que as coisas não vão estar bem, que nem tem gente no meu trabalho que me conhece pela expressão, às vezes eu tô trabalhando ali na minha, você não tá bem hoje, né? Não, mas vai melhorar. Não, mas eu estou melhorando, sabe? Esse é o ponto. É só uma fase e vai passar, é um momento e vai passar. Porque a gente tem que reforçar isso para nossa consciência também, né, trabalhar entender. Em você. Exatamente, porque senão você fica, realmente, hoje eu não tô bem, nossa, hoje deu tudo errado, porque hoje não é meu dia, e aí você vai aumentando. Eu odeio a frase, hoje não é meu dia é todos os dias, hoje todos é meu dia dias. Sim. E não é porque ele começou ruim que ele vai terminar ruim, eu vou ter que dar um jeito, né? Exatamente. Isso aí. A Milvia representa inúmeras pessoas que estão na luta todos os dias, que talvez não tenha chegado onde gostaria de estar, mas que está muito longe de onde começou. É um exemplo de determinação, persistência, de foco e, às vezes, fugir um pouco do foco também, se necessário, né? Então, se você se identificou com esse episódio, compartilha com alguém que precisa ver, que também está nesse mesmo momento de vida ou já tenha passado, porque aqui, Na Ponta do Trampo, a gente mostra a vida como ela realmente é. Muito obrigada pela sua participação e não esquece de curtir, compartilhar e deixa seu comentário sobre o que você achou. Beijos! No tapa no tempo.